Relações falsas podem ser difíceis de identificar, assim como é desafiador distinguir uma miragem de um oásis no vasto deserto da interação humana. A chave é manter companhia apenas com pessoas que te elevem, cuja presença convoque a sua melhor versão. Em um mundo cheio de encontros e desencontros, onde as máscaras de cordialidade e o interesse próprio são usados com habilidade, descobrir quem realmente se importa conosco é uma arte que requer não apenas intuição, mas também um olhar perspicaz. Às vezes, acabamos acreditando demais na bondade e boa vontade dos outros, quando o que realmente está acontecendo é que simplesmente estamos sendo usados. Assim como um jardineiro experiente que sabe distinguir entre as plantas que nutrem e aquelas que absorvem os nutrientes do solo, devemos aprender a identificar aqueles que são verdadeiros aliados em nossas vidas e reconhecer também os parasitas emocionais. Portanto, falaremos agora sobre sinais sutis e padrões menos óbvios que revelam as intenções ocultas por trás de sorrisos e promessas vazias. Se você está aqui, é porque se interessa por desenvolvimento pessoal, e neste conteúdo falaremos sobre a sabedoria de decifrar esses enigmas humanos, iluminando o caminho para relações mais autênticas e gratificantes. Comecemos. Número 1. Comentários depreciativos. As pessoas que habitualmente usam os outros como degraus para seu benefício pessoal são especialistas em apresentar comentários diminutivos como uma ferramenta de erosão. Estes comentários corroem a autoestima, a confiança e a sensação de valor próprio. Em seus objetivos, estes comentários, às vezes disfarçados de humor ou conversa casual, são na verdade ganchos afiados projetados para derrubar em vez de elevar. Podem trivializar seus sucessos, zombar de suas aspirações, ou mostrar desinteresse e insensibilidade diante de suas lutas e desafios. Este comportamento é semelhante a uma sutil guerra psicológica, pois sistematicamente o subvaloriza, criando um desequilíbrio na relação. É um movimento calculado para garantir que você permaneça em uma posição de dúvida e autoestima diminuída, tornando-o mais suscetível à manipulação e controle. Aos olhos deles, sua autoestima diminuída eleva seu status, consolidando sua posição de domínio na relação. Além disso, tais comentários desdenhosos são frequentemente um reflexo de suas próprias inseguranças e sentimentos de adequação. Ao menosprezar os outros, tentam ocultar suas próprias vulnerabilidades e projetar uma fachada de superioridade. Este comportamento é um indicador claro de sua incapacidade de estabelecer relações saudáveis, solidárias e recíprocas. Reconhecer e entender este padrão de comportamento é crucial. Ele permite que você veja através do véu de charme superficial que essas pessoas frequentemente projetam e entenda a dinâmica tóxica subjacente da relação. Serve como um aviso para abordar o comportamento diretamente, estabelecendo limites claros ou afastando-se de um ambiente tão tóxico. Número 2. Descumprimento de promessas. O ato de fazer e quebrar promessas pode assemelhar-se a uma atuação teatral, onde as palavras são os atores e as ações são o roteiro descuidado. Estas pessoas dominaram a arte da persuasão verbal, pintando imagens vívidas de compromisso e apoio. No entanto, suas palavras muitas vezes carecem da substância da ação. Criam expectativas com o florescimento de um pintor, mas quando chega o momento de converter esses sonhos pintados em realidade, hesitam, revelando o vazio de suas seguranças. Neste tipo de relação, emerge um padrão. Quando mais se precisa de seu apoio, quando sua promessa deve ser cumprida, essas pessoas muitas vezes desaparecem, deixando um vazio cheio de desilusão e decepção. Esta ausência em momentos de necessidade não é apenas uma violação da confiança, mas um claro indicador de suas verdadeiras motivações. Suas promessas são ferramentas de manipulação projetadas para extrair valor, confiança ou apoio sem a intenção de reciprocidade. O descumprimento de promessas torna-se então uma espécie de prova. Distingue entre aqueles que valorizam as relações como um caminho de mão dupla, baseado no respeito e apoio mútuo, e aqueles que veem as relações simplesmente como avenidas para seu benefício pessoal. Para quem fica na estacada, a experiência muitas vezes traz uma lição dolorosa, mas valiosa. Nem todas as promessas são construídas sobre a base da honestidade e integridade.
Portanto, o fracasso em cumprir as promessas é um comportamento crítico para observar, entender e identificar pessoas que podem procurar usar os outros. É um comportamento que fala mais alto do que as palavras mais eloquentes, revelando o verdadeiro caráter e intenção de uma pessoa. Ao reconhecer este padrão, pode-se aprender a navegar no terreno complexo das relações humanas com um olhar mais perspicaz, protegendo sua confiança e investimento emocional. Número 3. Benefício unilateral. Isto pode manifestar-se em diversas facetas de uma relação, seja financeira, emocional ou prática. Financeiramente, o usuário pode pedir emprestado dinheiro ou recursos com promessas de devolução ou reciprocidade que nunca se concretizam. Emocionalmente, poderiam depender muito do outro para apoio, validação e atenção, oferecendo pouco ou nada em troca quando os papéis se invertem. Praticamente, poderiam procurar constantemente favores, ajuda ou tempo, mas estar conspicuamente ausentes ou demasiado ocupados quando sua contraparte precisa de ajuda. A unilateralidade assemelha-se a uma relação parasitária na natureza, onde um organismo se beneficia à custa do outro. O usuário, como um parasita, obtém nutrição, neste caso, apoio emocional, financeiro ou prático, sem contribuir de maneira igual ou adequada para o bem-estar de seu anfitrião. Com o tempo, esta falta de reciprocidade pode esgotar os recursos do que dá, sejam emocionais, financeiros ou temporários, deixando-o esgotado e sem ser correspondido. Os motivos por trás do benefício unilateral frequentemente estão enraizados em um egoísmo profundo e uma falta de empatia. O usuário vê as relações através de uma lente transacional, avaliando as interações em função do que podem obter, em vez do que podem contribuir. Esta abordagem para as relações é fundamentalmente defeituosa, pois ignora o valor inerente do respeito mútuo, do apoio e do dar e receber. Identificar este padrão requer um olhar perspicaz. Implica reconhecer a persistente falta de reciprocidade e a sensação de estar constantemente sendo prejudicado na relação. Requer uma avaliação honesta de se as interações te fazem sentir valorizado e respeitado, ou usado e subestimado. Número 4. Desatenção às suas emoções ou necessidades. Este padrão de comportamento, onde a paisagem emocional de um é consistentemente ignorada ou desvalorizada, assemelha-se a cuidar de um jardim onde só se permite que uma flor floresça, enquanto as demais são negligenciadas. Em tais interações, as necessidades e desejos do usuário são priorizados, enquanto as suas são marginalizadas ou desconsideradas. Suas ações e palavras se tornam as tesouras que cortam seu bem-estar emocional, fazendo você se sentir subestimado e invisível na relação. Este desdém pode manifestar-se de várias formas. Pode ser evidente em como rotineiramente ignoram suas necessidades emocionais ao não fornecer apoio ou compreensão em momentos de vulnerabilidade ou necessidade. Também poderia ser notado em sua indiferença em relação às suas opiniões e escolhas, onde sua voz é silenciada por sua narrativa dominante. Podem ignorar suas conquistas ou, pior ainda, minimizar suas lutas, minimizando os problemas que o afetam profundamente. Este comportamento não é simplesmente insensível, é uma negligência calculada, uma ferramenta utilizada para manter uma posição de superioridade na relação. Ao invalidar seus sentimentos e necessidades, o usuário cria um ambiente onde sua autoestima é minada, tornando-o mais suscetível à sua influência e controle. É uma forma de manipulação emocional, sutil, mas com um impacto significativo. Esta dinâmica é especialmente prejudicial porque afeta o âmago do bem-estar emocional, a necessidade de ser ouvido, compreendido e valorizado. Quando essas necessidades são repetidamente ignoradas, pode levar a uma diminuição da autoestima e uma sensação de isolamento, mesmo quando você está em uma relação aparentemente ativa. Para navegar nessas águas, é essencial reconhecer os sinais da negligência emocional. Esta consciência se torna um farol que o guia para longe de relações onde seu bem-estar emocional está em risco, capacitando-o a buscar conexões onde a reciprocidade, o respeito e o cuidado mútuo são pilares fundamentais. Número 5. Manipulação emocional. Muitas vezes começa insidiosamente,
com o manipulador apresentando-se como alguém atencioso e carinhoso. No entanto, esta fachada rapidamente se torna um mecanismo para induzir sentimentos de ansiedade, inadequação ou culpa em seu alvo. Eles se tornam hábeis em pressionar botões emocionais, elogiá-lo para elevá-lo quando lhes convém, e depois criticá-lo ou miná-lo abruptamente para criar dúvidas e dependência em você. Considere a analogia de um jardineiro e uma planta delicada. Um jardineiro cuidadoso nutre, fornecendo a quantidade certa de água e luz solar. Em contraste, o manipulador emocional, como um jardineiro negligente, alterna entre regar em excesso e deixar a planta murchar pela seca. Eles usam extremos emocionais para desestabilizar, criando um ambiente onde o alvo se torna emocionalmente dependente, buscando constantemente a aprovação do manipulador para recuperar aquele sentido inicial de calor. Esta manipulação muitas vezes visa o próprio âmago do bem-estar emocional. Podem minimizar suas conquistas ou ampliar seus fracassos para mantê-lo em um estado perpétuo de dúvida. Poderiam deturpar situações para fazê-lo sentir-se culpado por ações normais, mudando a culpa para garantir que seja sempre você quem se desculpe. Em relações onde há manipulação emocional, o equilíbrio de poder está sempre enviesado. O manipulador mantém o controle, decidindo quando oferecer afeto e quando retirá-lo, mantendo seu alvo desequilibrado. Esta dinâmica não é sobre crescimento mútuo ou apoio, mas sobre satisfazer as necessidades do manipulador às custas da saúde emocional do outro. Identificar a manipulação emocional requer uma consciência aguçada destas dinâmicas. Implica reconhecer os padrões de interação onde os sentimentos são manipulados consistentemente e requer introspecção para compreender como estas interações afetam o sentido de si mesmo e o bem-estar emocional. Número 6. Falta de apoio genuíno. Imagine uma árvore em uma vasta floresta, idealmente apoiada pelas árvores e vegetação circundantes, recebendo nutrientes, abrigo e a companhia de um ecossistema próspero. Agora imagine uma árvore sozinha em uma paisagem árida, sem outra flora que ofereça apoio ou proteção. Isto é semelhante a estar em uma relação com alguém que carece de um interesse genuíno em seu bem-estar. Você se encontra sozinho, sem apoio. Seus ramos buscam camaradagem que nunca chega. Em tais relações, suas metas, projetos e desafios são recebidos com apatia ou gestos simbólicos de apoio. Esta pessoa pode não se opor a seus planos, oferecer boa sorte pela metade ou até mesmo expressar verbalmente seu apoio, mas suas ações, ou a falta delas, falam mais alto. Quando se trata de assistência tangível, conselhos significativos ou até mesmo um ouvido atento durante momentos difíceis, sua presença é notavelmente ausente. Sua ajuda, se oferecida, tende a ser superficial, mais uma questão de forma do que de substância, e muitas vezes desaparece quando mais é necessária. A razão por trás desta falta de apoio genuíno reside em seu foco no interesse próprio. Seus sucessos ou fracassos, seus desafios ou interesses, só lhes dizem respeito na medida em que os afetam ou a seus objetivos. Veem as relações através de uma lente transacional, onde o investimento emocional é calculado segundo os possíveis retornos pessoais. Esta atitude cria um desequilíbrio, onde uma das partes dá continuamente, seja esforço, cuidado ou recursos, enquanto a outra recebe, frequentemente deixando o que dá se sentindo desvalorizado e desatendido. Reconhecer esta falta de apoio genuíno é crucial para entender a natureza de sua relação com essa pessoa. Requer uma avaliação honesta da reciprocidade em suas interações. Identificar e abordar esta falta de apoio é fundamental para garantir que você invista seu tempo e energia em relações que sejam nutritivas, recíprocas e verdadeiramente solidárias. Se esta é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. Número 7. Competição constante. Imagine uma partida de xadrez onde cada movimento é calculado não só para avançar na posição própria, mas também para minar sistematicamente o oponente. De maneira semelhante, uma pessoa que só procura usá-lo muitas vezes tratará sua relação como um jogo estratégico. Cada uma de suas conquistas, decisões ou mesmo desafios
se transforma em uma oportunidade para eles afirmarem sua superioridade, seja ofuscando seus sucessos profissionais, superando suas conquistas pessoais ou minando sutilmente suas decisões. Suas ações são motivadas pela necessidade de se manter à frente nesta competição autoimposta. Esta competição constante manifesta-se de várias formas. Em um ambiente profissional, podem tentar eclipsá-lo em reuniões ou atribuir o mérito de suas ideias a si mesmos. Em relações pessoais, poderiam minimizar suas experiências ou conquistas, muitas vezes comparando-as com as suas para aparentar mais relevância. Mesmo em conversas casuais, existe um pano de fundo palpável de tentar demonstrar que são melhores, mais inteligentes ou mais bem-sucedidos. A raiz deste comportamento reside em uma insegurança enraizada e uma percepção distorcida de alto valor, onde seu valor não é medido por mérito próprio, mas por ser superior aos outros. Esta perspectiva converte cada interação em um jogo de soma zero, onde para que eles ganhem, neste caso, você deve perder. É uma mentalidade onde o crescimento mútuo é ofuscado pelo desejo de superar e se destacar. Relacionar-se com alguém que exibe esta constante competição pode ser emocionalmente desgastante. Cria um ambiente de tensão perpétua, onde a colaboração genuína ou o apoio são substituídos pela rivalidade. Seus sucessos não são celebrados, mas vistos como desafios ao seu domínio. Suas lutas não são encontradas com empatia, mas como oportunidades para eles terem vantagem. Identificar e compreender este padrão é crucial. Ajuda a estabelecer limites e recalibrar a relação, se possível, para uma dinâmica mais saudável e colaborativa. Implica reconhecer que o fundamento de qualquer relação construtiva é o respeito mútuo e o apoio, não uma corrida implacável pela superioridade. Número 8. Ausência em momentos críticos. Este padrão de comportamento é como uma árvore que fornece sombra apenas quando o sol é suave, mas desaparece quando as nuvens de tempestade se juntam. Nos bons tempos, quando tudo corre bem, estão lá, desfrutando da luz compartilhada e possivelmente colhendo os benefícios da relação. No entanto, quando as circunstâncias mudam, quando surgem desafios e se precisa de apoio, sua presença diminui, deixando você enfrentar a tempestade sozinho. Estas pessoas tratam as relações como uma conveniência, um meio para um fim, onde sua participação é avaliada em função de seu benefício pessoal. Seu apoio é superficial. Estende-se apenas quando se alinha com seus interesses ou quando há algo a ganhar. Em momentos críticos, seja uma crise pessoal, um revés profissional ou agitação emocional, sua ausência é palpável. É durante esses momentos, quando se precisa de um apoio genuíno e empatia, que suas verdadeiras prioridades e falta de compromisso com a relação ficam claramente expostas. O impacto deste comportamento na pessoa que se sente decepcionada pode ser profundo. Fomenta um sentimento de traição e desilusão, minando a confiança e a fiabilidade que se pensava serem fundamentais para a relação. Surgem interrogações sobre a natureza mesma do vínculo e, muitas vezes, leva a reavaliar o papel e o valor do indivíduo na vida de um. Compreender este padrão é essencial para reconhecer a natureza da relação e as verdadeiras intenções da outra pessoa. Requer reconhecer que o apoio constante, tanto em momentos de alegria como em momentos de adversidade, é fundamental para qualquer relação significativa. A constatação de que alguém está ausente durante seus momentos críticos serve como um exame de prova crítico, que ajuda a distinguir entre aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com seu bem-estar e aqueles que estão na relação simplesmente para seu próprio benefício. Número 9. Falta de reciprocidade. Imagine um balanço onde um lado está carregado com o peso de esforços, sacrifícios e compromissos, enquanto o outro lado é leve, desprovido de contribuições equivalentes. Esta imagem representa uma relação carente de reciprocidade. Em tais conexões, você se encontra investindo consistentemente tempo, energia e emoções, esforçando-se para nutrir e sustentar o vínculo. Em contraste, as contribuições da outra pessoa são mínimas, muitas vezes simbólicas ou completamente ausentes. Esta disparidade no esforço pode manifestar-se de diversas maneiras. Pode ser que seja sempre você quem inicia a comunicação e faz planos,
enquanto suas respostas são mornas ou não comprometidas. Poderia ser seu apoio e compreensão contínuos, sem receber o mesmo nível de empatia ou assistência quando você precisa. Mesmo ao compartilhar experiências pessoais e habilidades, você poderia mostrar-se aberto e franco, enquanto eles permanecem reservados ou desinteressados. As razões por trás desta falta de reciprocidade estão enraizadas em uma abordagem egocêntrica para as relações. Para a pessoa que só quer se aproveitar de você, a relação é uma conveniência, um recurso para ser utilizado conforme necessário, sem a intenção de uma troca significativa. Sua participação é calculada e condicionada ao que lhes beneficia, ignorando as necessidades e sentimentos da outra pessoa. Esta abordagem vai contra a essência das relações saudáveis, que prosperam com o dar e receber mútuo, experiências compartilhadas e um investimento equilibrado de trabalho emocional. Reconhecer a falta de reciprocidade requer uma observação consciente da dinâmica da relação. Implica perguntar-se se os esforços para manter e fazer crescer a conexão são compartilhados mutuamente ou desproporcionalmente assumidos por você. Chama a uma avaliação honesta de se a relação se sente enriquecedora ou desgastante, equitativa ou desequilibrada. Número 10. Fofoca e falta de confiança. Isto pode ser comparado com uma espada de dois gumes. Em uma extremidade, o ato de fofocar sobre outros cria uma falsa sensação de camaradagem e confiança. Pode parecer como se estivessem confiando em você, trazendo-o a um círculo aparentemente exclusivo de confiança. No entanto, a outra extremidade da espada é muito mais sinistra. Implica a traição de sua confiança, onde a informação íntima ou sensível que você compartilhou em confiança se torna alimento para suas fofocas com outras pessoas. Esta traição não é apenas uma violação da confiança, é um movimento estratégico para corroer sua sensação de segurança e privacidade dentro da relação. Este comportamento revela um desprezo calculador pela sacralidade da informação pessoal e uma falta de respeito evidente pelos limites da confidencialidade. A pessoa utiliza a fofoca como uma ferramenta para manobrar socialmente, muitas vezes posicionando-se como um nexo de informação. Ao disseminar e distorcer dados, busca manipular percepções, criar alianças ou mesmo semear discórdia, tudo para seu benefício. Este comportamento demonstra uma abordagem utilitária das relações, onde as pessoas são vistas como meios para um fim e a informação confidencial como moeda de troca. O impacto de tais ações na vítima é multifacetado. Fomenta um ambiente de desconfiança e insegurança, minando os fundamentos mesmos do que poderia ter sido uma relação de apoio e confiança. Pode levar a repercussões sociais e emocionais, pois o uso indevido da informação pessoal pode prejudicar reputações, relações e autoestima. Identificar este padrão de comportamento é crucial para se proteger contra tais predadores relacionais. Implica estar alerta sobre como falam de outros em sua ausência e ter precaução com a informação compartilhada com eles. Observar seu respeito pela confidencialidade e sua tendência a participar de fofocas pode fornecer informações valiosas sobre seu caráter e intenções. Reconhecer e abordar este padrão é fundamental para manter a dignidade e garantir que os limites pessoais sejam respeitados em todas as relações. Número 11. Disponibilidade seletiva. Você está disponível, eles não. A disponibilidade seletiva neste contexto desenha um quadro de uma relação unilateral, semelhante a uma linha telefônica onde apenas uma das partes está sempre disponível. Nesta dinâmica, você está permanentemente pronto para ouvir, oferecer apoio ou estender a mão. Seu calendário, emoções e seus recursos estão abertos e facilmente acessíveis para eles. Em contraste marcante, a disponibilidade da outra pessoa é tão rara como um cometa no céu noturno, ocasional, imprevisível e sempre em seus termos. Esta discrepância na disponibilidade não é simplesmente uma questão de agendas ocupadas ou prioridades conflitantes. É uma escolha deliberada, uma postura estratégica adotada. A pessoa utiliza a relação. Sua falsa disponibilidade cumpre um duplo propósito. Mantém uma distância conveniente para eles e os coloca em uma posição de controle.
Ao limitar sua disponibilidade, criam uma dinâmica onde você fica querendo mais, muitas vezes sentindo-se grato por qualquer tempo ou atenção que se dignam a oferecer. Em tais relações, seus esforços para conectar-se ou envolver-se frequentemente encontram desculpas, atrasos ou negligência direta. Mensagens de texto podem ficar sem resposta, suas chamadas sem retorno, suas necessidades sem reconhecimento. Quando se envolvem, muitas vezes coincide com suas necessidades ou agenda, convertendo a relação em uma rua de sentido único, onde seu papel se torna mais de conveniência do que de ser um parceiro valorizado. O custo emocional deste padrão pode ser significativo. Fomenta sentimentos de insuficiência, à medida que você começa a questionar o valor de suas contribuições e seu valor aos olhos da outra pessoa. Cria um pano de fundo de frustração e ressentimento devido à constatação de que seus esforços e disponibilidade não são correspondidos. Reconhecer o padrão de disponibilidade seletiva é crucial. Implica dar um passo atrás e avaliar objetivamente o equilíbrio entre o esforço e a disponibilidade na relação. Requer compreender que as relações saudáveis são construídas sobre a base de respeito mútuo, esforço e presença. Número 12. Fazer você se sentir culpado. Imagine um cenário em que a culpa é como os fios de um titereiro, puxando a consciência do benevolente, guiando-os por um caminho que talvez não escolham voluntariamente. A pessoa que está usando você sabe como puxar esses fios habilmente, aproveitando seu senso de responsabilidade, empatia ou equidade. Poderiam enquadrar pedidos de uma forma que negar pareça que você é insensível ou egoísta. Alternativamente, poderiam lembrá-lo de favores passados ou incidentes, insinuando uma dívida não dita que você agora é obrigado a pagar. Esta tática de induzir culpa é muitas vezes sutil e insidiosa. Começa com pequenos favores ou concessões, escalando gradualmente para demandas mais significativas. Com o tempo, seus limites são corroídos e sua capacidade de negar diminui, deixando-o preso em um ciclo de culpa e conformidade. As necessidades e desejos da outra pessoa passam para o primeiro plano, enquanto os seus são deixados de lado ou são completamente desconsiderados. A eficácia desta tática reside em sua habilidade de aproveitar um aspecto fundamental da natureza humana: o desejo de ser percebido como bom, prestativo e compassivo. Ao fazê-lo sentir-se culpado, o usuário distorce essas virtudes, convertendo-as em alavancas de controle. Você se encontra fazendo coisas não por um desejo genuíno ou respeito mútuo, mas por um sentido de obrigação imposta, muitas vezes sentindo-se ressentido ou esgotado. Reconhecer quando alguém está utilizando a culpa para manipulá-lo é crucial para manter a integridade de seus limites pessoais e seu bem-estar emocional. Implica ser consciente das correntes emocionais em suas interações, distinguindo entre solicitações genuínas de ajuda e tentativas de explorar sua boa vontade. Também requer coragem para questionar as motivações por trás dos pedidos e afirmar seu direito de dizer não, sem se sentir culpado. Identificar e abordar esta tática manipuladora é essencial para fomentar relações mais saudáveis, baseadas no respeito mútuo, no cuidado genuíno e na livre escolha, em vez da obrigação e da culpa. Número 13. Falta de interesse pessoal. Imagine uma conversa como uma rua cheia de tráfego de pensamentos, experiências e emoções, fluindo em ambas as direções. Em uma relação saudável, esta rua está viva com a troca de interesse mútuo e cuidado. No entanto, ao lidar com alguém que simplesmente quer se aproveitar de você, esta rua se transforma em um carril de sentido único. Suas histórias e experiências conduzem a conversa, enquanto as tentativas de dirigir o diálogo para sua vida muitas vezes encontram desvios ou becos sem saída. Esta falta de interesse pessoal manifesta-se de diversas formas. As conversas com tais indivíduos muitas vezes se sentem como monólogos disfarçados de diálogos. Mergulham avidamente nos detalhes de suas vidas diárias, seus desafios e triunfos, esperando sua atenção e empatia. No entanto, quando o foco se desloca para você, seu interesse diminui. Podem responder com gestos rápidos, mudar abruptamente de assunto ou mostrar visível desinteresse ou impaciência. Seus problemas e experiências, independentemente de sua importância,
quase não parecem registrar em seu radar de preocupação. Este comportamento não é simplesmente uma falta de etiqueta social ou ausência de habilidades conversacionais, é uma indicação deliberada de suas prioridades e intenções. Ao dominar a conversa e ignorar suas histórias, estabelecem uma dinâmica onde suas necessidades, opiniões e vida têm prioridade. É uma forma sutil de egocentrismo, onde a relação gira em torno de seu eixo e seu papel se reduz a ser um espectador ou um quadro de ideias. O impacto de tais interações pode ser profundamente desanimador. Pode levar a sentimentos de insignificância e frustração, pois a necessidade humana fundamental de reconhecimento e compreensão fica insatisfeita. Com o tempo, este desequilíbrio pode corroer os alicerces da relação, fazendo você se sentir mais como um acessório em sua vida do que como um parceiro igualitário. Reconhecer esta falta de interesse pessoal é crucial. Implica ser consciente das dinâmicas de suas interações e reconhecer o impacto emocional que estas conversas unilaterais têm em você. Requer avaliar se a relação é enriquecedora ou desgastante de maneira mútua. Identificar este desequilíbrio abre caminho para buscar relações mais recíprocas e satisfatórias, onde suas histórias e experiências sejam valorizadas e respeitadas tanto quanto as suas. Número 14. Proximidade superficial. Assemelha-se à superfície brilhante de um lago, reflete a imagem de profundidade e substância, mas ao inspecioná-lo mais de perto, descobre-se que carece da profundidade que promete. Em tais interações, as pessoas podem imitar os comportamentos de um amigo próximo ou um casal comprometido. Podem participar em comunicações frequentes, compartilhar risos e até mesmo participar no que parecem ser conversas íntimas. No entanto, esta aparência de proximidade nunca transcende para o verdadeiro significado. Esta falta de compromisso genuíno manifesta-se de várias maneiras. Você pode notar que, embora sejam rápidos em desfrutar dos benefícios da relação, também se afastam com a mesma rapidez quando é necessário esforço ou sacrifício por sua parte. Em momentos de necessidade, seu apoio geralmente é frágil ou inexistente. Podem estar presentes em momentos de alegria e celebrações, mas notavelmente ausentes durante os momentos de luta ou vulnerabilidade. Além disso, esta proximidade superficial muitas vezes carece dos elementos-chave de confiança e confiabilidade que sustentam as relações autênticas. Os planos podem ser feitos apenas para serem casualmente cancelados, e as promessas raramente são cumpridas. Sua participação na relação geralmente está em suas condições, guiada pela conveniência e interesse próprio. O motivo por trás deste comportamento geralmente é manter um círculo de contatos que possam ser utilizados conforme necessário, sem investir no esforço emocional que as relações verdadeiras exigem. É uma estratégia para manter as pessoas perto o suficiente para serem úteis, mas não perto o suficiente para exigir um compromisso recíproco. Em certo sentido, é uma forma de se assegurar emocionalmente, obtendo os benefícios da proximidade sem o risco de um apego ou responsabilidade real. Reconhecer a proximidade superficial é crucial para compreender as dinâmicas em jogo em uma relação. Implica observar os padrões de interação e questionar se a intimidade percebida corresponde a ações de compromisso genuíno e vulnerabilidade compartilhada. Trata-se de discernir se a relação está equilibrada em termos de investimento emocional ou está enviesada para o cumprimento de suas necessidades. É uma relação caracterizada por uma fachada de intimidade que carece da base de um compromisso genuíno e um crescimento mútuo. Identificar este padrão permite buscar e nutrir relações que se baseiem na autenticidade, na reciprocidade e em uma verdadeira profundidade emocional. Número 15. Contínua falta de respeito. A persistente falta de respeito é mais do que uma negligência ocasional no julgamento ou um deslize no calor do momento. É um fio contínuo tecido no tecido da relação. Manifesta-se de várias formas. Podem ser comentários depreciativos, atitudes desdenhosas ou mesmo um flagrante desprezo por seus sentimentos e limites. Este comportamento pode ser sutil, como uma série de pequenos cortes, ou evidente, como uma ferida que fere a dignidade. Imagine um jardim onde o respeito é o alimento que ajuda as relações a florescerem. Em sua ausência,
O que resta é uma paisagem estéril onde nada saudável pode crescer. Em um cenário assim, cada tentativa de conversa ou conexão se transforma em um caminho cheio de espinhos de desprezo e falta de consideração. A pessoa que mostra esta falta de respeito a utiliza como uma ferramenta, seja consciente ou inconscientemente, para afirmar a dominância ou o controle na relação. É uma forma de diminuir o outro, mantendo a vantagem em uma dinâmica onde deveria prevalecer a igualdade e o respeito mútuo. Esta falta de respeito constante mina profundamente os alicerces da relação. Quando surgem desacordos, em vez de resolvê-los com compreensão e empatia, se transformam em campos de batalha sem consideração pelas vítimas emocionais. O fluxo normal da dinâmica da relação é interrompido, dificultando, se não impossibilitando, o retorno a um estado de normalidade e respeito mútuo. Entender e reconhecer este padrão de persistente falta de respeito é vital. Implica olhar para além de incidentes isolados para ver o padrão de comportamento mais amplo. Trata-se de compreender que o respeito não se trata apenas de grandes gestos, mas está presente na interação diária, nos pequenos reconhecimentos e na forma como os desacordos são gerenciados. Em conclusão, a persistente falta de respeito em uma relação é um indicador significativo de uma pessoa que não o vê como um parceiro igual, mas como um meio para um fim. Esta falta de consideração por seus sentimentos e dignidade revela uma relação fundamentalmente desequilibrada e pouco saudável. Identificar este traço é crucial para qualquer um que valorize seu autorrespeito e busque relações baseadas em uma base de respeito mútuo e equidade. Se você gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva no canal e comente para que o YouTube saiba que esse tipo de vídeo ajuda pessoas como você, e assim possamos continuar criando mais vídeos semelhantes no futuro.